Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Acontece nos Livros. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero recomendar dois livros. O meu novo livro de contos, intitulado Usufruto de Demônios, que ainda está à venda pela Ofícios Terrestres Edições. Eu vou deixar o link aqui no comentário, na descrição, desse vídeo. E um outro livro, que é o livro do coletivo Crônica do Dia, em que 13 cronistas que contribuem hoje para o coletivo publicam crônicas nesta antologia lançada pela editora Sinete. Eu vou gravar uma série de vídeos de clássicos, sobre clássicos, ou novos clássicos, ou sobre aqueles livros que eu considero clássicos, mas talvez nem sejam, da literatura brasileira. O primeiro vídeo, então, é sobre a novela genial do escritor Campos de Carvalho, intitulada O Púcaro Búlgaro. O Púcaro Búlgaro, este é o título do livro de Campos de Carvalho, editado pela Autêntica em 2022. Eu tenho aqui comigo também duas primeiras edições, que tem essa belíssima ilustração do Poti. Ambas estão autografadas, essa primeira aqui apenas a assinatura do Campos de Carvalho, e essa outra aqui, além da assinatura do Campos de Carvalho, então tem uma dedicatória para Luiz Rafael Vieira Souto, além de ter vindo também com um cartão de embarque aqui da Varig, da extinta Varig, e que vai me servir como marcador de páginas. Então, são essas duas primeiras edições que eu tenho do Púcaro Búlgaro. E você, já ouviu falar em Campos de Carvalho? Já leu algum livro dele? Qual? Gostou? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou da obra, se já leu. E se você não leu, comente também dizendo se você está interessado em ler, se após assistir esse vídeo você se interessou, por que ainda não leu, se já ouviu falar de Campos de Carvalho. Campos de Carvalho foi então escritor mineiro. Ele nasceu em Uberaba no ano de 1916, foi bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e também foi procurador do Estado de São Paulo. Publicou o livro Banda Forra, em 1941, e depois Tribo, em 1954. Ambos, esses dois, só são encontrados em bibliotecas de colecionadores, são raríssimos. Em 1965, ele reescreveu e reuniu em um livro só os textos destes dois livros, e esse livro foi intitulado Os Dragões e Outros Contos, que é uma obra igualmente rara. A obra inteira dele, mais conhecida e mesmo assim nem tão conhecida, é composta por 4 novelas. A Lua Vem da Ásia, de 1956, a outra é Vaca de Nariz Sutil, de 1961, A Chuva Imóvel, de 1963, e este aqui, O Púcaro Búlgaro, de 1964. Eu tive contato com a obra de Campos de Carvalho por meio do poeta Danizete Galvão, que eu conheci na Bienal ali, talvez do ano de 1998. E o Danizete Galvão me pegou e falou, não, vem aqui, eu preciso te levar aqui no stand. Então ele me levou em um stand lá, não me lembro se era o stand da própria José Olímpio, e me apresentou a este livro aqui, dizendo que eu tinha que comprar, que eu tinha que levar para casa para ler, que é uma obra reunida. No caso aqui, a segunda edição de 97, que vem então com essas 4 novelas que eu citei aqui: A Lua Vem da Ásia, A Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel, O Púcaro Búlgaro.
Então eu li e agradeço demais ao saudoso Donizete Galvão. Eu vou resumir aqui a história, primeiro, né, a história deste Púcaro Búlgaro. Como é um livro clássico e também eu quero fazer um comentário um pouco mais elaborado, um pouco mais detalhado, então eu já aviso que eu vou dar alguns spoilers. Se você não curte saber um pouquinho da trama, não curte spoilers, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui, tá? Bom, muitos críticos literários dizem que este aqui é um livro surreal, que pertence ao surrealismo. Ok, eu concordo em partes. Eu acho que esse livro é muito mais do que isso, mas vamos lá. É uma boa classificação, sim. O autor do livro, é um personagem, o autor do livro, ele mora no Rio de Janeiro e ele visita um museu na Filadélfia no ano de 1958. E ele vê lá nesse museu um Púcaro Búlgaro. Como na primeira página dessa novela, o autor, né, o próprio autor, levanta a hipótese de não existência da Bulgária, então ele fica atônito, né? Lembrando que o autor, né, é um personagem, é o personagem principal desse livro. Então o autor abandona a companheira nos Estados Unidos e volta para o Brasil. Aqui de volta, ele começa a idealizar uma expedição para verificar a existência ou não da Bulgária. Então ele paga um anúncio em um jornal com o objetivo de recrutar voluntários para essa expedição. De preferência que esses voluntários sejam pessoas que tenham algum conhecimento ou pelo menos alguma curiosidade acerca da Bulgária. Juntam-se ao autor, então, Radamés, que é um professor de bulgarologia. Penáquio é um personagem que anda inclinado para a esquerda porque ele morou durante muito tempo ao lado da Torre de Pisa. Outro personagem é Ivo, que viu a uva, que é dono de todos os eros do mundo. Expedito, que foi aceito na expedição simplesmente por causa do nome. É muito engraçado isso. Há algumas personagens femininas, todas ali retratadas como objetos sexuais. A principal é Rosa. Rosa é uma mulher que mora com o autor e aparentemente é também uma empregada ali. O planejamento dessa expedição é complexo, é cheio de idas e vindas, de inúmeros detalhes, e várias vezes nós temos a impressão de um planejamento inútil, um planejamento infrutífero, que parece que nunca vai dar em nada. Mas é aí o nosso principal engano. A expedição principal é ao fundo dos personagens, ao fundo, digamos assim, em última análise, da essência humana. O caos, o sem sentido em tudo, é essa própria natureza humana. É uma natureza errante, medrosa, desconfiada. É isso que nós lemos nas 100 e poucas páginas desta novela aqui. Uma viagem ao fundo do ser humano, ao fundo da essência humana. E o tom que Campos de Carvalho adota pretende ser leve, por isso ele usa e abusa do humor. E o humor é inteligente. O humor só é inteligente se ele brinca com a lógica. Assim, Campos de Carvalho corrompe toda a lógica possível. Ele, ora, apresenta premissas absolutamente falsas para chegar, então, a conclusões que não vão servir para nada, que nem podem ser consideradas. E assim por diante, usa de artifícios assim. Não à toa, vários ditos populares, né, clichês, estão presentes nesta obra e são esmiuçados e muitas vezes reinventados pelo narrador e também pelo autor, que é personagem do livro. Outro ponto é essa clareza impressionante com que Campos de Carvalho diferencia narrador e autor.
Aliás, é importante vocês perceberem que dois autores coexistem: o autor ficcional, que é retratado na novela pelo narrador, e o autor que realmente escreveu esta obra. Este autor não interessa a priori a nós, não nos interessa a nós, leitores. O autor, então personagem, só tem seu nome revelado quando o livro está ali a mais da metade já. E mesmo assim, o narrador não é explícito quanto a esse nome. Ele revela o nome por meio de um discurso que ele transcreve do autor. Nós pressupomos então, por se tratar esse livro inteiro de um jogo de lógica, que o autor, esse personagem, se chama Hilário. É um nome, aliás, muito conveniente à trama toda e muito coerente com esse tom de humor e de ironia. Nós leitores, então, ficamos imaginando quando e se acontecerá essa famosa expedição. Mas, na minha opinião, isso não importa. Tanto não importa que logo ali nas primeiras páginas, o próprio narrador duvida da existência dessa expedição. O que há, isso sim, o diário da expedição. E é esse diário que o narrador transcreve e é ele que nós vamos ler. O livro está muito longe de ser politicamente correto. E isso talvez nos ajude a compreender alguns, dos motivos pelos quais Campos de Carvalho anda tão assim esquecido, que anda no ostracismo. Em uma entrevista que Campos de Carvalho deu, acho que na ocasião do lançamento dessa antologia da José Olímpio, da primeira edição, de 95, se eu não me engano, ele relata que o autor lhe disse certa vez que ele, Campos de Carvalho, só seria reconhecido ou compreendido 30 anos após a publicação do seu primeiro livro. Os 30 anos se passam e, segundo Campos de Carvalho, a coisa só havia piorado. Ele havia ficado, então, ainda menos conhecido. Aliás, eu recomendo fortemente que vocês procurem as entrevistas do Campos de Carvalho e leiam. O autor, então, principal personagem dessa novela é um pedófilo, machista, homofóbico, racista. É um retrato contundente do brasileiro médio daqueles anos 1950 a 1960. É um personagem que provavelmente não seja, muito bem aceito hoje nos meios literários, mas é muito importante nós termos em mente que esse personagem é um retrato, é um personagem, é o retrato de uma sociedade e também de uma época. Trata-se, acima de tudo, então, de um livro de humor, um livro irônico, e a verdade é que esse gênero humor nunca foi, com perdão aí do trocadilho, nunca foi levado a sério nos meios literários. Nem Molière é tido como um grande escritor. Molière é uma concessão da academia. É um preconceito muito, muito grande, O problema do humor, no meu ponto de vista, é a dificuldade que se tem de se manter o riso durante 2 horas, durante 3 horas, durante a leitura de uma novela desse porte. E nesse sentido, o Púcaro Búcaro, ele peca também. Às vezes o Campos de Carvalho perde um pouco a mão, tentando manter esse riso o tempo todo, esse riso impossível. E exagera, então, na quantidade de piadas, de jogos de palavras, e acaba ficando um pouco cansativo. Sabe ali quando um humorista quer fazer piada de tudo o tempo todo e às vezes erra a mão? É isso. Mas isso não diminui de forma nenhuma, não diminui nem um pouco a genialidade de Campos de Carvalho ou a genialidade desta novela aqui totalmente caótica no tempo e no espaço. O Púcaro Búcaro é então a narrativa de um país novo, um país que pode, inclusive, estar ali, incrustado em nosso Brasil, em nosso próprio país, um país
de nossos ancestrais, que talvez, que muito provavelmente, não exista mais e nem vá existir. É uma expedição também ao fundo da nossa identidade, de nossa formação como povo. E só por isso já seria um livro importantíssimo, um livro fundamental. E então eu recomendo que vocês leiam esta novela. Eu vou ler para vocês o início da novela, para que vocês tenham então uma ideia de tudo que eu falei aqui neste vídeo. Muito obrigado por você assistir a este vídeo. Se você gostou e puder, divulgue em suas redes sociais. Se não se inscreveu e se puder, também, por favor, se inscreva no canal e dê uma força para esse trabalho que nós realizamos em prol, sobretudo, da literatura brasileira. Muito obrigado. Explicação necessária. Se a Bulgária existe, então a cidade de Sófia terá que fatalmente existir. Este é o único ponto no qual parecem assentir os que negam e os que defendem intransigentemente a existência daquele amorável país, desde os tempos antediluvianos até os dias pré-diluvianos de hoje. Neste livro não se pretende firmar nenhuma verdade definitiva sobre essa imoral controvérsia, em que pese ao número crescente de pseudo-viajantes e outros aventureiros que, munidos de documentos irrefutáveis, provam ou tentam provar a cada passo o seu respeitável ponto de vista, escudados muitas vezes no prestígio de assembleias ou conferências as mais internacionais. O autor, pessoalmente, e é o que se verá, já teve oportunidade de conhecer e mesmo de entabular conversação com mais de um relutante búlgaro, e até mesmo com uma búlgara, todos de uma reputação acima de ilibada e merecedores da maior estima e simpatia. Mas como também já viu de perto alguns fantasmas e até o próprio diabo, reserva-se o direito de só opinar definitivamente sobre o assunto depois que outros mais abalizados ou afortunados o tenham feito à luz das novas ciências ou das que, porventura, ainda estejam por surgir. Aqui o que se procura é apenas relatar com o máximo de fidelidade a experiência pessoal que, quase a contragosto e com o espírito sempre o mais elevado, teve o autor a oportunidade de empreender em torno dessa mirífica e cada vez mais nebulosa disputa geográfica, ou, para dizer com mais exatidão, em torno desse espanto geonomástico, como tão bem o definiu um famoso historiador búlgaro. Se bem ou mal sucedida essa experiência, face aos pouco prováveis resultados que dela possam advir para o progresso da astrofísica ou da astrologia, este já é um assunto que por sua natureza escapa aos limites da presente obra, embora sejam eles tão evanescentes e imaginários quanto os do próprio reino da Bulgária. Entende o autor apenas que muito mais importante do que ir à Lua é ir, ou pelo menos tentar ir, à Bulgária, ou quando menos, descobri-la.